Fala, pessoal, André aqui, beleza? Vamos falar um pouco aqui sobre a Argentina, né? Que entrou um presidente ali libertário, entrou um presidente anarcocapitalista que eliminou ministérios, tirou um monte de benefícios de funcionários públicos, cara. Acabou dando uma patrolada aí na economia da Argentina. A Argentina que saiu de uma inflação mensal em janeiro desse ano de 26% e está hoje em 4%, né? Vale lembrar que esses números parecem realmente muito ruins, mas eles estavam com uma inflação de mais de 80%. Né? Então, tipo, está muito melhor. A economia do país está muito melhor do que estava antes, e eu já venho falando isso para vocês há muito tempo. Arrumar a economia de um país é a coisa mais fácil que existe. Se tu der o poder da caneta, cadê minha caneta? Não tenho nenhuma caneta aqui, mas se você der o poder da caneta pro cara chegar lá e realmente fazer as coisas, não é que nem no Brasil. No Brasil o cara quer fazer uma coisinha desse tamanho. No Brasil o cara quer fazer uma coisinha desse tamanho. Tem que passar pelo Congresso, tem que passar pelo Senado, tem que passar pela Câmara de Vereadores, tem que passar pela tia Cotinha ali da esquina. Todo mundo tem que assinar isso, todo mundo não se conversar, não aprova nada. Vamos conversar um pouco sobre a redução de impostos de importação que o Milei fez lá na Argentina, tá? Queria agradecer ao Ghost Punk por ter indicado essa notícia lá no nosso Discord. Eu comentei um pouco sobre ela numa live que a gente fez ontem, mas comentar um pouquinho mais aqui pra vocês, comentar um pouco mais do que anda acontecendo na Argentina, né? E tá aqui, cara. Aqui no Brasil, enquanto a gente paga 92% na taxinha da Shein, da Shopee, do AliExpress para proteger a indústria nacional, a Argentina reduz o imposto da Shopee, né? Não é só Shopee, é imposto de qualquer tipo de importação, né? Cumprindo a promessa de campanha, Milei anunciou hoje a redução das alíquotas de importação, que eram de 17,5% para 7,5%, galera. Pelo que eu pesquisei aqui rapidamente, eu não consegui achar mais alíquotas, mas o limite de importação lá para ter essa alíquota de 7,5% são de $200, galera. 1.140 a 1.150 reais hoje. Daria para você comprar qualquer coisa pagando apenas 7,5%. Não achei o quanto sobe depois a alíquota, mas essa é a alíquota que nós temos aí de importação na Argentina, galera. Eu falei isso para vocês, né? A Argentina estava com... Aqui tem, né? Vários sites que falaram, né? Tem a Infomoney, tem aqui a revista Exame, né? Fui procurar ali em outros portais para ver o que eles falavam. A grande maioria deles não falou aqui muita coisa. Nós temos aqui no Canal Rural, meio que todas as empresas ali estão meio que só replicando, copiando e colando a notícia. Não tem literalmente o texto copiado e colado, né? Poucas instruções adicionais ali pra gente, né? E aí eu entendo, né? Muitas pessoas vão comentar assim, mas André, a Argentina faz isso, tem uma alíquota de importação muito baixa para proteger a indústria, eles, como eles não têm indústria nacional, eles podem se dar o luxo de fazer isso. E agora eu pergunto para vocês, quais são as grandes indústrias que tem dentro do Brasil hoje? Das empresas que compram peças, compram as coisas tudo na China e apenas montam no Brasil. São no máximo montadoras que tem aqui dentro do Brasil. Não tem aquela indústria onde faz a pecinha que vai dentro da outra pecinha. Não existe isso dentro do Brasil hoje. Mas para proteger essa indústria inexistente, para proteger os amigos do Estado, para proteger os amigos do governo, a gente precisa ter uma taxa de 92% em blusinha. Imagina um casaquinho desse aqui, cara, que eu poderia comprar por 50 pila no AliExpress, eu pago 2,99 aqui dentro do Brasil, né? E eu sei que eu já bati nessa tecla várias vezes, mas eu preciso, né? É uma das minhas vitórias que eu tenho, né? Onde eu fiz lá no meu outro canal, Futurologia, o imposto do AliExpress vai a 100%, né? Falei isso aqui na data, qual foi a data? Isso aqui foi um corte de uma live no dia 22 de novembro de 22. Eu já tinha cantado a pedra, né? O mais legal desse meu vídeo aqui foi que gerou vários canais dentro do Brasil falando o seguinte, que eu estava criticando o AliExpress porque minha loja tinha quebrado por causa do AliExpress. E eu não vou entrar nos outros detalhes em cima disso, deixa essa galera cantar essa pedra aí pra vocês. Mas é o que tem para hoje, né? No Brasil nós temos que proteger a nossa indústria nacional. As blusinhas da Renner que são compradas da China e botada uma etiquetinha ali, feita na China, mas você pode comprar aqui. Em vez de você comprar direto no AliExpress, em vez de você comprar direto na Shopee, direto na Shein, você precisa
proteger a indústria nacional, não é mesmo? Porque já imaginou se a Renner, se a C&A, se o velho da Van, se a Multilaser, se a Positivo, se todas as empresas do polo da Zona Franca de Manaus, tu imagina se todas essas empresas perdessem esse tipo de benefício? Quantos bilhões todos os anos os políticos iam deixar de ganhar de propina, não é mesmo? E aí nós temos outras coisas que eu posso ficar comentando sobre isso aqui muito tempo, né? Tirando sarro, dando risada, porque é um dos meus dons, né? Mas eu quero mostrar um outro detalhezinho. Na época que eles falaram que eles iam taxar a Shein, a Shopee e o AliExpress, né? Foi muito interessante porque o Estado criou essa notícia aqui, ó. Essa mentira aqui, que na época eu falei pra vocês, isso aqui tem tudo... Tinha cheiro de mentira, tinha rosto de mentira, parecia mentira, tudo, ó. Em resposta a Haddad, Shein anuncia a criação de 100 mil empregos no Brasil. Cara, isso aqui foi uma cartada muito inteligente da quadrilha que tá no poder hoje, porque qualquer pessoa que criticasse o imposto sobre as blusinhas da Shein, eles iam falar, nossa, mas você é contra a criação de 100 mil empregos dentro do Brasil? E aí as pessoas, eu acho que eu não vou nem criticar. Eu critiquei do começo, meio e fim essa brincadeira toda. Mas muitas pessoas ficaram assim, cara, eu não vou nem criticar, porque, cara, se eu criticar, vão falar que eu sou contra criar 100 mil empregos no Brasil, eu sou a favor de criar 100 mil, 200 mil, 10 milhões de empregos dentro do Brasil, desde que seja pelo livre mercado, não por pressão do Estado ou algo do tipo, né? Mas essa história de criar 100 mil empregos parece que o 100, né? Parece que o 100 não era com C, era com S, né? Porque, cara, pera aí, deixa eu voltar aqui. Mas tudo tem paywall, né, cara? O plano da Shein e da Coteminas não saiu do papel, né? Vai dizer aqui, ó, não saiu do papel o plano, tá? Então, tipo assim, foi uma mentirada que foi falada, não foi criado os empregos, foi simplesmente uma questão arrecadatória, né? Infelizmente, nós temos hoje uma quadrilha no governo, onde a única coisa que importa para eles é extrair dinheiro da classe produtiva e entregar para a classe improdutiva da sociedade, e nós nos deparamos com isso, né? É claro que a Argentina não é mil maravilhas, né? Mas a Argentina, mesmo durante a pandemia, mesmo durante crises aqui no Brasil, o salário médio, o poder de compra de um argentino é de pelo menos 2 vezes o poder de compra de um brasileiro. Isso no ápice das 80% de inflação, recorde. No pior momento da Argentina, eles ainda tinham o dobro do poder de compra do que um brasileiro médio. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? A moeda deles desvalorizou bastante. Eu sei que essa é outra parada que o pessoal vai chegar aqui e falar assim, nossa, André, mas você sabia que a moeda da Argentina desvalorizou pra caralho, André? Desde que o Milei entrou, e sim, existe uma política econômica ali onde o peso argentino acabou caindo bastante e começou a se recuperar um pouco, né? Por uma série de motivos cambiais e tudo mais, né? Milei, acho que o próximo passo é tirar o peso argentino como moeda ali, porque ele proibiu até, passou uma lei lá proibindo o pessoal de imprimir dinheiro. Mas vamos dar uma olhada, será que essa história de o poder da moeda é realmente verdade? E o peso argentino caiu bastante, eu vou mostrar para vocês aqui um detalhe, olha só. Então, variação acumulada das moedas, né, membros do G20, frente ao dólar, né? Então o peso argentino, olha só que doideira isso aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui num tamanho legal, mas dá uma olhada aqui, ó, o peso argentino, ele caiu 12,1% em relação ao dólar. Então sim, galera, teve uma boa queda no que o poder de compra do argentino em relação ao dólar, né? Como eles não têm uma indústria nacional forte como a do Brasil, né? Mesmo assim, ainda eles têm mais do que o dobro ali de preço do que um trabalhador médio dentro do Brasil. Só que tem um detalhe nesse gráfico que vocês talvez não tenham percebido. Vocês viram que acima do peso argentino, depois da lira turca, que passou por uma quebradeira... Cara, olha o que a gente está falando aqui. A gente está falando de peso argentino, que saiu da maior inflação da história da Argentina. A lira turca, que teve, sei lá, golpe de Estado, teve guerra, teve um monte de coisa. A moeda deles literalmente quebrou. E acima dessas moedas ali, um pouquinho, levemente melhor do que essas moedas, o real brasileiro. O real brasileiro em 2024, esse gráfico aqui não está atualizado, está no mês 6. O real brasileiro é a pior moeda mundial. É a pior moeda do ano, é a moeda que mais perdeu valor durante o ano 2024, foi o real, galera. Esse gráfico aqui não está atualizado, né? E aqui nós temos, real é a sexta moeda mais valorizada no mundo em 2024, até o momento que foi escrita essa notícia. Cadê o dia aqui?
Cadê o dia? Deixa eu ver se eu acho. Cadê aqui, cara? 22 de junho, tá? O Brasil já conseguiu esse recorde também, tá? Só que eu não achei eu não achei aqui o valor, né? Não achei aqui atualizado, né? Então, nós estamos competindo com Sudão, Egito, Nigéria. Tem o Japão, porque o Japão é uma economia à parte, assim como a Argentina também é uma economia muito diferente, né? Mas tem diversos índices aqui mostrando a variação aqui da moeda. Nós não estamos... Então quando o pessoal fala assim, mas pelo menos aqui a moeda não desvalorizou, tanto que desvalorizou na Argentina. E dependendo da matéria que a pessoa for olhar, a pessoa realmente não está errada. Mas, novamente, isso não é uma desculpa. Nós estamos... Tava assim a diferença. Quando saiu essas notícias, tava assim a diferença pro Brasil conseguir passar a Argentina, e nós conseguimos passar, né, galera? Obviamente, eu entendo que o Milei é um anarcocapitalista, ele é um libertário raiz, né? E ele quer diminuir os impostos o mínimo possível. André, mas ele não é anarcocapitalista, não tem que botar 0% de imposto. Cara, o Milei tá indo pelo caminho de tirar o peso do Estado. O Estado estava tão grande na Argentina que toda a arrecadação de impostos, 100% da arrecadação dos impostos, não pagava a folha de pagamento dos funcionários públicos na Argentina. Só para vocês terem uma ideia, mais de 40% de todo mundo que trabalha na Argentina trabalhava dentro do funcionalismo público. Então, qualquer um que chegasse para governar falava qualquer coisa e ganhava 40% dos votos. Se você tá entendendo o que eu quero dizer? Então, tipo assim, ele está desinchando. O carrapato ficou maior que o boi, né? Então ele está desinchando a economia. Eu vejo que se nós estivéssemos nesse caminho de... Cara, assim, algumas coisas o Milei patrolou, alguns ministérios, algumas coisas, ele exonerou um monte de funcionário público, demitiu 70 mil funcionários públicos. Cara, foi uma sangria absurda, né? Mas mesmo assim, ele ainda não está eliminando os serviços públicos, ele ainda não chegou no ponto de eliminar certas coisas. Ele está no caminho de deixar um estado mínimo do mínimo do mínimo. Quanto menos intervenção estatal na nossa vida, melhor, né? Mais liberdade econômica a gente tem, e tendo liberdade econômica, a gente tem liberdade para fazer praticamente tudo na nossa vida e com a nossa família e tudo mais, né? Então eu vejo que ele está no caminho de mostrar para o povo argentino que um estado praticamente mínimo é muito melhor do que aquele estado grande, inchado, imponente, forte, como alguns políticos gostam de retratar, e depois as pessoas vão pensar, olha só, o estado tá mínimo, tá com 5, 7% de imposto, sei lá, será que assim tá bom? Ou será que a gente ainda não tem que cortar um pouco mais, né? Isso é interessante, né? E infelizmente o Brasil está indo para o caminho completamente oposto. Enquanto o Milei diminui os impostos para o mínimo, no Brasil a gente está aumentando os impostos no máximo possível, sufocando a economia, sufocando investimentos. Mas isso fica aí um conteúdo para um próximo vídeo, tá? O que você acha, cara? O que seria da sua vida se você tivesse aí o imposto de importação de 7,5%, galera? Um carro no Brasil tem 44% de imposto, cara. Tudo tem muito... Cara, se qualquer coisa no Brasil tivesse apenas 7,5% de imposto, nós estaríamos voando e comendo nuvens feitas de algodão doce aqui, cara. Comenta aí, cara, o que tu acha dessa paradinha do Milei, o que tu acha dessa atuação dele de reduzir os impostos, de cortar ministérios, cortar funcionalismo público, enquanto o Brasil, a gente vê exatamente o oposto acontecendo. Deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante, nos vemos por aí, valeu e tchau, tchau.